Olá a todos, sejam muito bem-vindos e hoje o nosso vídeo é sobre quem pode ser chamado de tata ou mama dentro da Kimbanda. Nos últimos tempos tenho visto alguns vídeos de algumas pessoas que se mostram indignadas com alguns iniciados que ao adentrar na Kimbanda são chamados de tatas ou mamas. Ou, em alguns casos específicos, recebem até nomenclaturas de sacerdócios mais elevados como os ingangas. Essa indignação muitas vezes nasce sobre uma compreensão limitada ou muitas vezes generalizante sobre o que esses termos significam dentro de diferentes tradições de Kimbanda. Antes de qualquer coisa, é importante eu deixar claro um ponto fundamental aqui. A tomada de cargos, nomes, funções, sacerdócios dentro da Kimbanda varia de tradição para tradição. Não existe uma única forma universal padronizada para todas as casas, famílias ou linhagens. Cada família de Kimbanda possui seus próprios critérios, sua própria forma de reconhecer seu iniciado e sua própria organização interna. Nesse vídeo, portanto, eu não pretendo falar em nome de todas as tradições. Falo da minha tradição, da minha vivência e da forma como compreendemos essa estrutura dentro da nossa família de Kimbanda. Assim como também falo dentro da visão histórica, como a gente vê a Kimbanda antes mesmo dessa popularização que a gente está encontrando hoje em dia. Ainda assim, acredito que muitas tradições sérias vão levar em consideração o que vai ser dito aqui, mesmo que divergindo de alguns pontos. O primeiro equívoco está em imaginar que os termos tata e mama sejam apenas cargos no sentido administrativo ou hierárquico. Na nossa compreensão, esses termos não servem para dizer simplesmente que alguém ocupa uma posição de autoridade sobre outra pessoa. Eles também indicam pertencimento. Ser chamado de tata ou mama é, antes de tudo, reconhecer que você entrou para uma família espiritual. A Kimbanda, como prática religiosa iniciática, não se organiza apenas por títulos. Ela se organiza também por vínculos. Vínculo com a entidade, vínculo com o assentamento, vínculo com o fundamento, vínculo com o sacerdote ou a sacerdotisa iniciadora e também vínculo com a sua própria família de Kimbanda. Por isso, quando alguém é iniciado e chamado de tata ou mama, isso não significa necessariamente que a pessoa se tornou chefe de um terreiro ou dirigente de uma família de Kimbanda. Também não significa que essa pessoa já é um sacerdote iniciador. Significa, antes de tudo, que essa pessoa é reconhecida como parte daquela linhagem. Além disso, dentro da nossa tradição, o iniciado não é visto como alguém passivo, alguém que apenas depende do sacerdote para tudo. O iniciado precisa aprender a cuidar da própria espiritualidade, a manter a sua conexão com seu assentamento, a zelar pelos seus espíritos e assumir responsabilidade pelos seus caminhos. Nesse sentido, o iniciado é também, de certa forma, sacerdote de si mesmo. Ele não é sacerdote no sentido de dirigir uma casa ou iniciar outras pessoas, mas no sentido que precisa manter sua relação ritual, espiritual e ética com aquilo que recebeu. Esse ponto é muito importante. Quando dizemos que um tata ou mama é sacerdote de si mesmo, estamos dizendo que a iniciação não pode ser tratada como vaidade, título vazio ou enfeite. A iniciação exige cuidado, responsabilidade, aprendizado e presença. O assentamento não é um objeto decorativo. A entidade não é uma fantasia. O fundamento não é estética. O iniciado precisa sustentar aquilo que recebeu. Por isso, criticar genericamente pessoas que entraram para a Kimbanda e passaram a ser chamados de tata e mama demonstra desconhecimento sobre como algumas tradições tratam esses termos. É claro que existem problemas reais no meio religioso. Vaidade, invenção de cargos, pressa sacerdotal, falta de fundamento e uso irresponsável de títulos. Isso precisa ser discutido, com certeza. Mas uma coisa é criticar o uso vazio das nomenclaturas. Mas outra coisa é atacar uma estrutura legítima de uma tradição simplesmente porque ela não segue a tradição que você acha que é a certa. Também é importante lembrar que dentro dessas nomenclaturas existem categorias, funções e níveis diferentes de responsabilidade. Nem todo tata ocupa a mesma função, nem toda mama possui a mesma atribuição. Nem toda pessoa chamada de tata ou mama chefia uma família ou abre algum tipo de terreiro. Muito menos todo tata e mama é sacerdote ou sacerdotisa iniciador. Na nossa tradição, por exemplo, reconhecemos diferentes funções para os tatas e mamas. Temos o tata Ndengue, temos o tata Kimbanda, o tata Nganga, temos também a mama Makota, temos o tata Ngoma, entre outros. Cada um com a sua função, cada um com a sua responsabilidade, nem todos são sacerdotes iniciadores. Essas nomenclaturas não devem ser reconhecidas apenas como títulos bonitos. Elas expressam funções, reconhecimento e pertencimento, mas acima de tudo expressam responsabilidade. Algumas indicam iniciação, outras indicam chefia, outras indicam autoridade ritual específica. O erro está justamente em colocar todo mundo no mesmo balaio e afirmar que todo mundo que recebe o nome de tata e mama está dizendo que é a autoridade máxima dentro da Kimbanda, ou que é uma chefe de tradição ou uma sacerdotisa iniciadora. A Kimbanda não deve ser resumida a disputa de internet. Ela não cabe em vídeos rasos ou genéricos, muito menos em acusações polêmicas feitas sem conhecimento da tradição de outra pessoa. Sem conhecer o fundamento, toda crítica se torna apenas ruído. Também temos que tomar cuidado para não transformar toda a nossa experiência particular em regra universal. Uma casa pode ter um entendimento sobre cargos. Outra casa pode organizar suas funções de outra maneira totalmente diferente. Uma tradição pode reservar certos termos apenas para sacerdotes mais velhos. Outras podem usar tata ou mama como termo de reconhecimento familiar.
O que não pode faltar em nenhuma tradição séria, sem sombra de dúvidas, é responsabilidade. Receber um nome, um cargo ou uma função não deve servir para a sua vaidade. Quanto maior o nome, maior a cobrança. Quanto maior a função, maior a responsabilidade. Quanto maior o reconhecimento, maior deve ser a humildade diante do fundamento. Portanto, quando alguém vê alguém sendo chamado de tata ou mama, a pergunta não deveria ser: como assim essa pessoa já virou sacerdote? Deveria ser: o que esse termo significa dentro daquela tradição que essa pessoa pertence? Qual é a função dessa pessoa? Qual é o fundamento que sustenta essa nomenclatura? Sem essas perguntas, qualquer julgamento se torna apenas ruído. A quimbanda é uma prática de fundamento, mas também é uma prática religiosa que a gente pode chamar de família. Família não se constrói apenas com hierarquia, se constrói com vínculo, cuidado, com responsabilidade e, sobretudo, com reconhecimento. Por isso, antes de atacar alguém por usar o nome tata, mama, enganga e etc., é preciso compreender qual é o fundamento daquela casa, qual é o fundamento daquela família. A diversidade de organização não significa falta de fundamento. Muitas vezes significa que a quimbanda, como toda tradição viva, possui formas diferentes de estruturar sua história, sua linhagem e sua ancestralidade. O problema não está em chamar alguém de tata ou mama. O problema está em usar qualquer nome sem responsabilidade, sem fundamento e sem compromisso. E isso sim deve ser combatido. Aproveitando para trazer para vocês outra novidade, né? No vídeo passado eu falei do Manual do Culto aos Espíritos Ancestrais, a edição especial que a gente fez de capa dura, com 400 páginas ali para vocês. E agora eu trago para vocês, com 500 páginas e capa dura, né? Uma Umbanda Histórica, que muita gente me pediu, né? E tá aí com capa dura, né? Com guarda personalizada, bem bonitinho para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar. Espero que tenham gostado do vídeo, curta, comente, compartilhe, para que a gente consiga alcançar outras pessoas. Muito obrigado, até a próxima e tchau.